E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Célula animal típica e suas organelas. Fazendo a comparação com uma célula vegetal, a célula animal, ela tem também a sua complexidade de estruturas, ok? Vamos seguir. A célula animal, ela não apresenta parede celular, como você pode observar na comparação. A parede celular ela só existe na célula vegetal, isso aqui faz parte do vídeo anterior. A célula animal não tem, ela tem apenas a membrana plasmática. A célula animal, ela apresenta esse elemento aqui, chamado de centríolo, que faz parte do citoesqueleto de células animais. Se você prestar atenção, célula vegetal, ela apresenta as proteínas do citoesqueleto, como por exemplo, microtúbulos, microtrabéculas ou filamentos intermediários, mas eles não se reorganizam numa estrutura tubular, numa reunião de 9 grupos, cada um com 3 grupos de microtúbulos, que são as proteínas tubulares, formando esse elemento aqui, chamado de centríolo. Então, centríolo é uma organela exclusivamente animal, assim como o cloroplasto é uma organela exclusivamente vegetal. Se você prestar atenção, célula animal não vai apresentar, ela não vai conter em seu interior vacúolo. Ela não vai apresentar em seu interior plasto, que são estruturas da célula vegetal. Ok? Voltando para a célula animal, esta célula animal, ela vai apresentar as mesmas organelas que uma célula vegetal possui, com exceção das que eu citei, das unidades que eu citei anteriormente nesse vídeo aqui. Ok? Outro detalhe importante é que o sistema de comunicação das membranas internas, ou chamado sistema de comunicação de endomembranas numa célula animal, eles são extremamente eficientes e eficazes no transporte de substâncias químicas, na elaboração de substâncias úteis, na eliminação de substâncias inúteis para a célula, enfim, na movimentação e no posicionamento das organelas. Esse movimento de posicionamento, de reorganização das organelas citoplasmáticas recebe um nome e é chamado de ciclose celular, ok? É o movimento que resulta da posição, dos movimentos e do reposicionamento das estruturas de organelas citoplasmáticas comandadas pelo citoesqueleto. Como você consegue observar nessa célula, quanto mais alto é o metabolismo, mais fluido, mais líquido é o citoplasma, é o que a gente chama de fase Sol. Quanto o metabolismo mais lento, mais devagar, com mais pausas, mais o citoplasma tem a tendência de ficar num estado gelatinoso, que a gente chama de fase gel. Então, metabolismo alto, fase Sol, mais fluido. Metabolismo baixo, nós chamamos de fase gel. Isso caracteriza esse comportamento do chamado funcionamento do metabolismo celular. Tá? Essa é a representação e a forma típica de uma célula animal. Os envoltórios que estão presentes na célula, revisando: membrana celular ou plasmática, lipoproteica, ou seja, formada por lipídios e proteínas, que já tem vídeo no canal falando sobre isso, e todas as células possuem. Membrana das organelas, também a mesma natureza da membrana celular, e há 2 organelas apenas que não apresentam esse tipo de envoltório: o ribossomo e o centríolo. Já tem vídeo no canal falando também sobre isso. A membrana nuclear eucarioteca, que também tem a mesma natureza da membrana celular,
e ela divide e caracteriza os grupos celulares em dois: procariontes e eucariontes. Procariontes são aqueles que não têm essa membrana, por isso que o núcleo é espalhado no citoplasma, núcleo desorganizado. E as eucariontes que apresentam essa membrana delimitando e envolvendo o núcleo, portanto, células com núcleo organizado. E aqui, mais uma revisão das organelas citoplasmáticas. Mitocôndria, ela está presente tanto em célula animal como em célula vegetal, e ela é responsável pelo processo de respiração aeróbica celular. Ela é a organela que tem a capacidade de se duplicar, ou seja, se reproduzir, se multiplicar. Então, se ela tem essa capacidade de fazer isso, é porque ela é, sim, portadora de material genético. Então, ela é uma organela que tem DNA. É considerado por alguns estudos na literatura como um ser vivo independente. Por quê? Porque ele tem material genético e as células atuais engoliram essa unidade, essa estrutura, e a teoria da formação das células atuais, por englobamento da mitocôndria, recebem o nome de teoria da endossimbiose, ok? Para a origem das células atuais. Porque, segundo a literatura, a mitocôndria, por apresentar material genético, por ter a capacidade de se multiplicar independentemente da célula, ela é uma estrutura antecessora às células que existem hoje. E a célula que existe hoje, um dia, ela engoliu essa partícula, o nome do processo a gente já falou em vídeos anteriores aqui, endocitose, e por essa razão, hoje, as células atuais, elas apresentam a mitocôndria em seu interior, teoria da endossimbiose. O retículo endoplasmático liso, já falei em vídeos passados que ele não tem ribossomo, por isso que ele é chamado liso ou agranular, e também por essa razão ele vai produzir gordura, sintetizar lipídios, ok? Principalmente ácidos graxos, lipídios de membrana e esteroides, ou seja, lipídios que atuam como hormônios na estruturação e também na participação efetiva do metabolismo das gorduras. O retículo endoplasmático rugoso, assim como os ribossomos reunidos em conjunto na sua superfície, vão executar a mesma função que os polissomos, ou seja, ribossomos em conjunto, fazem, síntese proteica. Também o retículo endoplasmático, que está presente tanto em célula animal como em célula vegetal, ele é responsável por transportar, conduzir a maioria das substâncias químicas que passam por dentro da célula. O lisossomo, ele é responsável pelo processo chamado digestão intracelular. Essa é a principal função, não é a única, do lisossomo. E nós já falamos aqui quais são os processos de transporte de substâncias químicas de grande porte na célula. A fagocitose e a pinocitose. Clica aqui no canal que você vai ver esses processos falados aqui. O complexo de Golgi, que é uma série de membranas sobrepostas uma sobre a outra, que é a única organela que tem a função de formar outra organela. Quando a gente fala de complexo de Golgi, a gente fala de conduzir, transportar, secretar substâncias. Ou seja, secretar significa produzir e jogar fora. Essas substâncias que são produzidas e jogadas fora, são jogadas fora na forma de uma membrana, de uma estrutura, vesicular, de uma vesícula com membrana, chamada de lisossomo. Então, quem dá origem ao lisossomo é o complexo de Golgi. Entre outras funções, eu já falei aqui no canal que o complexo de Golgi é responsável pela formação do acrossomo, aquele elemento que vai ser responsável e permitir ao espermatozoide que ele perfure a coroa radiada do óvulo, permitindo assim a fecundação. Clique aqui no canal que já tem vídeo falando sobre isso, os vídeos gametogênese 1 e gametogênese 2. E aqui
um elemento que está presente exclusivamente em célula vegetal, que é chamado cloroplasto. Já falei em vídeos anteriores na célula vegetal o que é plasto, o principal deles que é o cloroplasto. É bom que se diga, existem duas categorias gerais de plasto, os cromoplastos e os leucoplastos. Cromoplasto, como o nome já está dizendo, ele armazena substâncias químicas que têm cor, ou seja, pigmentos. O principal deles e o mais conhecido, cloroplasto. Mas os vegetais têm outros, eritroplasto, xantoplasto, que são armazenadores de outros pigmentos além da clorofila. Mas o mais conhecido é o cloroplasto, porque armazena a clorofila em seu interior, o principal pigmento fotossintetizante que tem a cor verde, por isso que as plantas e por isso que ele recebem essa coloração esverdeada, por causa da presença da clorofila, principal pigmento fotossintetizante. Os leucoplastos são aqueles plastos que não têm cor e armazenam substâncias químicas. Um deles, o mais conhecido, amiloplasto, que vai armazenar em seu interior a substância de reserva energética vegetal chamada de amido. Em vídeos anteriores tem aqui, é só você clicar, as diferenças entre célula vegetal e animal. O vídeo anterior fala exatamente sobre célula vegetal. Centríolo, que participa da formação das estruturas de cílios e flagelos, que são os elementos locomotores da célula, também da formação das fibras de sustentação durante a divisão celular, fusiaster, peroxissomo, que é uma estrutura responsável pela degradação de substâncias tóxicas. Uma delas, que é a mais conhecida, é a degradação da água oxigenada ou peróxido de hidrogênio, H2O2, por isso ela é chamada de peroxissomo. O ribossomo, já falei aqui para vocês, que é dividido em duas partes, uma parte maior, uma parte menor, e elas são responsáveis em conjunto, os ribossomos, pela produção de proteínas na célula, ou síntese proteica. O vacúolo, que é um elemento presente em célula vegetal, responsável por conter e armazenar água em seu interior. Boa parte do próprio citoplasma vegetal, por exemplo, é responsável por armazenar e conter em seu interior água. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça, dê aquele like, compartilhe com as pessoas que você conhece. Canal Kleber Vitor Interdisciplinar, vídeo novo todos os dias sobre conteúdos da biologia, educação física e o que essas duas áreas têm de interdisciplinar com outras. Então, para você que não é inscrito, eu convido você a se inscrever nesse canal. Estamos na campanha rumo aos 1000 inscritos. Importante demais para que a gente possa continuar e, inclusive, permitir aulões com vários professores, interdisciplinar. Permite também que nós façamos interações ao vivo, que são as lives, sobre esses conteúdos aqui. Ok? Até a próxima.